A gente está aqui acompanhando a caminhada de Davi em direção ao gigante Golias. E a gente é levado a pensar em algumas questões. Davi foi chamado pelo Senhor para ser rei de Israel e ter como consequência uma dinastia. E o reinado significaria, sobretudo, ter uma capacidade bélica, já que Israel precisava se defender dos seus muitos inimigos, né? Thomas Hobbes já dizia que o ser humano é dado a guerras, né? O homem é o lobo do homem e fazem guerra contra si as pessoas, né? Então, neste mundo onde os homens, onde guerrear ou se atracar tornou-se parte integrante da natureza humana, de um lado, eu e você, transformados pelo Espírito do Senhor que nos habita, não precisamos pregar e nem construir equipes beligerantes. De outro lado, Davi precisava defender o seu povo como um rei de todas aquelas beligerâncias que lhes eram inerentes e por vezes até era uma prática cotidiana, né? E aí nós temos aqui, em 1 Samuel, no capítulo 17, dos versículos 31 até o 40, Davi, ouvindo todas aquelas coisas, vai dizer o versículo 31, ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do Golias, né? Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. Ele está dizendo que não só numa situação, mas em algumas situações ele teve que enfrentar um leão ou um urso para proteger as ovelhas que estavam sob os cuidados dele, mas pertenciam à família, né? Mas este relato de Davi me faz pensar uma coisa aqui com você. A diferença entre a vocação e a obsessão, né? Tudo que é obsessivo deveria ser colocado à prova nas nossas vidas. Davi era um guerreiro, ele teve uma vocação para ser guerreiro exatamente porque ele não tinha determinadas obsessões. Por exemplo, eu conheço muita gente que sonha em entrar para a carreira militar porque é uma pessoa que quer ver sangue sendo derramado, que quer bater em inocentes, que quer praticar os seus racismos, que militares até, né, vivem do dinheiro público, da coisa pública, e eles falam assim, hoje eu estou a fim de matar uns 4, e sai batendo em pessoas, matando pessoas, tudo com o uniforme, com a indumentária do dinheiro público. Então você tem de repente um militar que é militar porque gosta de matar, não estou dizendo que todos são assim, mas eu só estou mostrando a diferença entre a vocação e a obsessão. Davi tinha vocação para ser rei porque ele ia ser rei por ele saber cuidar de ovelhas e ele não era caçador. Essa é a diferença. Davi não era caçador, ele não ficava caçando urso nem leão. Ele era pastor. Em aparecendo o inimigo, no caso um leão ou um urso, ele ia com unhas e dentes e garras e tudo que ele podia defender as suas ovelhas daqueles bichos e, quiçá, defender a própria vida. Essa é a diferença entre a beligerância que a gente vê Israel tendo que reagir em relação a essa beligerância e o que se quer na atualidade. Porque uma coisa é Deus, por exemplo, levantar um Sansão para poder enfrentar os filisteus que atormentavam Israel, ou Deus levantar Davi para ter que matar um gigante que os afrontavam. Outra coisa totalmente diferente é essa geração perversa que a gente vê hoje, inclusive gente de Deus. Qual que é o meu sonho? Meu sonho é ficar alisando arma, limpando arma. Eu quero ir para o exército para poder estourar umas cabeças, né? Quando não é para o exército, o cara fica no computador jogando aqueles jogos abomináveis de estourar cabeças, de matar não sei quantos, de xingar todos os palavrões, jorrando de si aquilo que Jesus diz que contamina o homem, né? Que é o que lhe sai do coração: dolo, prostituições, pornografias mil, assassinatos,
e etc. Aí isso sai via joguinhos eletrônicos ou isso sai via supostas vocações. Então o cara quer fazer direito porque ele não está nem aí para a causa do pobre e do necessitado, ele quer fazer direito para virar piolho de gente milionária e enriquecer as custas dessas pessoas. Quer se tornar médico não é por amor à medicina ou à vida humana, aos cuidados com a humanidade. Quer virar médico porque no Brasil é status. Tanto é que você vai vendo aí o pessoal do Brasil em relação ao direito e à medicina, é gente que tem diploma, mas na verdade não sabe de nada. Estou falando aqui de maneira genérica, tem muita gente boa nesse campo. Mas juntando essas profissões com a história do Brasil, que é uma história de segregação, de maus tratos dos fracos, de colonizadores que vieram se dar bem aqui, e até mesmo de pessoas de ascendência estrangeira que vêm aqui, se tornam até presidente da república, né? Você tem aí o Brasil, como que ele pertence aos estrangeiros, né? Você tem Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, Jair Bolsonaro, presidente do Executivo da República, Luiz Fux, presidente do Judiciário e do STF. Então você vai vendo assim, gente, como que o Brasil é estrangeiro, né? E aí quando as pessoas juntam a história da profissão no Brasil com algumas obsessões pessoais, que é nesse sentido, olha, você vai vendo aí, né, com todo respeito aos fãs, você vê o Marcelo Bretas, você vê que aquele cara não estuda, ele é um juiz, mas ele não estuda. Ele está ali julgando quem quer, fazendo vista grossa para os amigos. Então é uma coisa tão terrível que você fica assim, Senhor, onde está a justiça e o direito? O clamor dos profetas começa a ecoar de dentro de nós, né? Cadê a justiça e o juízo? Porque está tudo comprado, está tudo aparelhado, é tudo na conveniência. E aí quando a gente vai para a questão da proteção, o cara quer entrar na segurança pública não é porque ele ama proteger a população, é porque ele ama se impor sobre a população, derramar sangue inocente e ainda conta com os outros poderes para protegê-lo, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, não tinha essas tendências presentes nas melhores pessoas que eu e você conhecemos. Ele não. Ele estava ali concentrado em fazer a vontade do Senhor, que era precisamente ser um rei que protegeria o seu povo. Essa é a diferença. Por isso que ele chega e diz isso, olha, eu não sonho em matar ninguém não. Não sonho com conflito, não quero fazer divisão. Meu nome não é Diabo nem Diabolos, não sou o divisor. Eu sou alguém que zela por aquilo que o Senhor me confiou. Como é que você sabe disso? Olha, quando eu ainda era pastor, quem aparecesse lá no deserto, lá um lobo, um leão ou um urso, eu enfrentava. Então não vai ser esse incircunciso, esse homem que não é santo, esse homem que não pratica, que não traz no corpo as marcas que os israelitas trazem, não vai ser ele que vai afrontar o exército do Deus vivo. Olha a motivação que está numa vocação. E a pergunta que eu faço para você é essa. O que é que motiva, o que embasa a sua vocação? Além de ser uma vocação à voz de Deus, será que a sua vocação está embasada nessas questões? Não, eu quero ser soldado porque eu quero matar uns animais, eu quero fazer passarinhada. Porque no Brasil é isso, sabe? Segurança pública virou símbolo de extermínio da natureza, extermínio de vidas humanas, desmoralização, coisas injustas e coisas perversas, né? Davi era diferente. Então, ele continua no versículo 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha o foco de Davi. Ele não estava afrontou a minha moral, eu sou cabra macho. Não, ele estava pensando que se o exército era do Deus vivo, as pessoas mereciam ser respeitadas como servas do Deus vivo, conforme aquilo que Jesus disse. Quem reconhece você como profeta receberá galardão de profeta. Qualquer que der um copo d'água, nem que seja um copo d'água, a um desses pequeninos que crê em mim, vai receber o seu galardão. E Davi estava entendendo, olha, o exército é dos Deus vivos. Os indivíduos têm suas falhas, mas o projeto é de Deus. Esse gigante é doido, ele já está faturado por causa disso. Olha como é que a gente tem de saber onde que a gente coloca o nosso foco. Não é na inimizade, não é na grandeza, não é em querer se sobressair em relação aos outros. Não, o foco tem que ser no Senhor. E aí, Saul então
vestiu a Davi da sua armadura, vai dizer o versículo 38, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O texto é até engraçado. Davi tirou aquilo de sobre si. Aí o texto continua dizendo que ele pegou 5 pedras lisas do ribeiro e foi ao encontro do gigante. Porque a vocação, quando ela é bem entendida, ela pode até passar pelos meios cabíveis, que é treinar para a guerra, no caso aqui, que é aprender técnicas de guerra, como ele viria a aprender com Jonatas. Mas, sobretudo, se tem um evento específico, ó, ele não pediu, mas ele ouviu o gigante afrontando o exército do Deus vivo. Ele se dispôs, e aí ele não tinha aquele treinamento humano ainda, mas um evento precisava acontecer, aquilo tudo é obra do Espírito Santo, um vento sopra onde quer, e aí o Saul coloca nele um capacete, uma couraça, uma roupa de guerreiro, ele fala assim: eu nunca usei isso, então se eu nunca usei isso, é nessas horas que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quem nunca usou não vai sentir falta daquilo que nunca usou. E aí Davi estava ali na sua pureza, dizendo o seguinte: olha, eu só tenho um motivo para enfrentar este com quem eu não estava caçando guerra, mas ele está afrontando o exército do Deus vivo. Eu só tenho um motivo para afrontá-lo. Eu estou em Cristo, né? No caso hoje a gente pensaria assim: eu estou no Senhor dos Exércitos. Então, ele não precisava daquelas armaduras. É claro que ele ia precisar disso depois, mas naquele episódio não. E a gente precisa entender, sabe, esses tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, esses tempos de visitação. Tem hora que você precisa fazer o que é necessário fazer naquela hora. Naquela hora, o que Davi precisava fazer? Pegar 5 pedras, colocar na sua funda e agir com tudo que ele era. Ele se ofereceu ali como sacrifício, porque ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Agora, a gente não pode cometer o outro erro. Qual é o outro erro? É querer que aquilo ali seja instituído. Não, é bobeira estudar teologia. A psicologia é bobeira. Jesus é meu psicólogo. Engraçado que Jesus não é dentista, Jesus não é fazendeiro, Jesus não é padeiro, mas psicólogo ele é. E de repente, Deus te usa para falar às pessoas em determinado momento estratégico, mas de repente o Senhor quer que você vá se lapidar depois, sem se esquecer que tudo que você faz é nele, porque Davi não vai se esquecer. Ele vai treinar depois, vai ser um guerreiro, ele vai sendo perseguido por Saul e vai aprendendo a se defender. Mas, neste momento do gigante Golias, ele só precisava ser ele mesmo diante de Deus com o que ele tinha. É isso que a gente precisa aprender. Existem momentos específicos que a gente não pode desprezar. E a gente precisa entender também que a gente não precisa transformar isso em doutrina. O que seria isso? Não, já que eu venci o gigante Golias, foi na funda, agora a minha guerra é só na funda. Aí a vitória que o Senhor te deu começa a virar tentação, né? E a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é que é sabedoria. É entender que você teve certas intuições e elas só servem para aquele momento, para aquele quantum de tempo, digamos assim, para aquele momento específico, naquele espaço, naquela circunstancialidade. Dali para frente, o grande milagre, a grande sabedoria é você ser você. E o que é você ser você? É ser o dever dos filósofos. Nós somos o constante aperfeiçoarmos-nos. Nós somos o constante aperfeiçoamento, a constante busca de prioridade, de excelência, de mudança, o tempo todo. Ou seja, o acontecimento simples e miraculoso, ele é necessário em determinados momentos, porque o grande milagre que Deus tem prazer é ver eu e você sendo seres humanos criados conforme a sua imagem e semelhança, sendo criativos sobretudo em relação à nossa personalidade, né? Modificando-nos o tempo todo nele, moldando-nos o tempo todo nele, aperfeiçoando-nos nele, ainda que esse aperfeiçoamento se passe pela diplomação, pela escrita acadêmica,
por conseguir causas realmente na justiça. E aquilo que for miraculoso nessas questões é Ele quem dá. E aqui quem fala com você é alguém que já está indo aí para a sua terceira graduação, mas faz isso tudo nele. Mas os critérios são da graduação. A gente tende a achar que o Davi, que derrotou Golias com 5 pedras numa funda, não é o mesmo Davi que usou de estratégias de guerra lá na frente. Tudo vem dele. Esse é que é o foco de Davi. Nele eu faço proezas, e nele eu faço proezas mesmo que sejam por meios aparentemente não proeminentes, digamos assim. Né? Enfim, é isso que eu estou tentando meditar com você nessas minhas trôpegas palavras. Que o Senhor te abençoe e que tenhamos essa valentia pura de Davi, sabendo entender o momento de sabedoria e não transformando o momento de sabedoria em culto àquilo que já não é mais. Né? Golias vai ser derrotado, mas a vida vai continuar. Você chegou até aqui por meio miraculoso, mas a vida, o milagre diuturno e diário de crescimento pessoal continua aí. Deus está te aguardando, é comunhão com Ele constantemente, como Davi teve. Enfim, que o Senhor traduza isso mais e mais no seu coração. Amém. Se este vídeo está te fazendo algum bem, dê o seu like, compartilhe, entre neste canal, visite a playlist do livro de 1º e 2º Samuel e inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações. E se você quiser falar comigo de forma mais personalizada, digamos assim, entre aí nas minhas redes sociais que estão aí na descrição deste vídeo. Que o Senhor te abençoe.